Sejam bem-vindos, galerinha! Esse é a Jornada BIM e eu sou a Bela. E eu sou a professora que vai te ajudar a migrar para o ArchiCAD e, consequentemente, conseguir abandonar todas as outras ferramentas para você realizar todos os seus projetos, sim, independente da escala com que você trabalha. E hoje, na mini aula de hoje, que é basicamente mais uma pílula de conhecimento para vocês, para que vocês possam aprender a fazer coisas diferentes, resolver dúvidas que vocês sempre têm, realmente modelar coisas bizarras, igual vai ser na mini aula de hoje. Na mini aula de hoje, a gente vai fazer aí, resolver um problema que muita gente tem esse problema já na vida e juro que eu não acredito na solução que eu arranjei para ele. Basicamente, que é a modelagem de uma porta-celeiro por completo. Sim, vou mostrar aqui para vocês a minha aula de hoje, como é que ela vai ser. Então, a gente vai fazer a modelagem dessa porta aqui, celeiro, e eu vou, juro, eu vou explicar bonitinho como que eu fiz cada partezinha dessa. E acredite, a folha aqui já existe, só que todo o resto da roldana, do trilho e tudo mais, ele simplesmente foi feito. E ele é paramétrico, né? Obviamente. Por quê? Porque se eu abro aqui, tá aqui, ó, tá rodando bonitinho, soldando aí bonitinho. Coisa que antes não fazia, né? Antes de qualquer porta-celeira a gente teria que modelar essa parte de cima, que é o trilho à parte, a gente teria que modelar a roldana à parte. E hoje eu vim com a solução perfeita para vocês nunca mais passarem por perrengue de ter que modelar as coisas separadas. Não, a gente vai realmente modelar tudo isso aqui integrado, inclusive toda a parametria aqui integrada também bonitinha. E já vou dando aviso de vez. Essa aula contém abstração, então a gente não vai falar aí sobre coisas convencionais dos objetos nativos do ArchiCAD. A gente vai utilizar os objetos nativos do ArchiCAD para que sejam feitas as adaptações que a gente precisa. Isso nada mais é do que a gente poder abstrair realmente como que a gente quer fazer as coisas dentro do ArchiCAD, porque sempre que a gente faz qualquer coisa no ArchiCAD, a gente tem 40 formas de fazer a mesma coisa, e como eu falei, a gente podia muito bem modelar tudo isso aqui, cada pecinha separadamente, e agora a gente vai aprender como que a gente pode utilizar os elementos da própria porta para modelar esse conjunto aí, esse macro-organismo que é a porta-celeiro, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar a notificação do sininho para você não perder nenhum conteúdo por aqui, nem ao vivo e nem os gravados, né? Que estão rolando toda semana, gente, toda semana. Nunca houve o canal ali, ó, com tanta regrinha para disponibilizar vídeo para vocês toda semana. Então, faça o favor de se inscrever e de ativar a notificação do sininho, tá bom? Então, se estiver preparado, bora começar! Vamos lá, então, galera. O que a gente vai fazer aqui agora? Primeiro de tudo, a gente vai modelar essa porta. A gente vai começar criando essa porta. E eu vou facilitar a minha vida. Eu vou modelar uma parede, tá? Vou modelar uma parede de tijolinho. Vou modelar uma parede aqui, tá bom? Belezinha. Deixa eu colocar aqui o tamanho certo. Melhor pegar o favorito, né? Prontinho. Eu peguei aqui uma parede e vou inserir uma porta. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar com o elemento porta. Quando a gente fala de porta, a gente pode configurar aí uma porta de abrir, uma porta de correr, né? Caso vocês não saibam, quando a gente habilita a porta, a gente pode entrar aqui no Ctrl T dela e dentro do Ctrl T dela a gente tem todas essas opções de porta que a gente pode visualizar. Abrindo aqui o fiotinho de rato, que é essa setinha que fica do lado superior esquerdo, tá bom? E dentro das portas de correr, a gente tem porta de correr normal, sabe? A gente tem vários tipos de porta. E a gente tem a porta de correr exterior. E a gente vai trabalhar com ela, porque essa aqui é bem mais fácil da gente conseguir configurar as coisas. Sozinho sempre pro lado externo, porque a gente considera externo. E a gente muda aqui pro lado que a gente quer. Beleza. Então aqui eu tenho uma porta. Ela faz toda a parte de, né, se mexer e tudo mais. Mas a gente quer, né, dar um toque um pouco mais personalizado. Então, beleza, a gente consegue escolher uma folha de porta aqui legal, né, uma que pelo menos pareça um celeiro. E a gente pode até mesmo configurar aí a parte de cor, né? Só que acontece, onde que tá o impeditivo da porta-celeiro, que normalmente é o que faz a galera ficar tipo assim, meu Deus do céu, como que eu faço essa bagaça aqui? É com relação ao trilho, né? Por quê? O trilho que a gente tem dentro do ArchiCAD, para que a gente possa fazer a porta-celeiro, que a gente possa fazer, por exemplo, uma porta de correr com a roldana externa, né? Se a gente for aqui dentro dos atributos dessa porta de correr, então vamos lá.
Vamos procurando, vamos procurando, vamos procurando. Tem uma área aqui de acessórios onde a gente pode colocar o trilho para ele correr. Trilho. E aí a gente pode escolher calha na base, calha no topo, calha na base no topo. E aí você fala assim, nossa, isso daqui tá bem parecido, né? Vai ver que esse é o caminho. Só que o que acontece? Quando a gente coloca isso daqui, ele fica aí um perfilzinho meio X, né? Ele não fica uma coisa muito da hora, assim, tipo, não fica uma coisa assim. E aí se você for procurar um pouquinho melhor, você vai ver que não tem, por exemplo, várias questões relacionadas a roldana que a gente poderia utilizar, né? Então, qual que foi uma solução aqui que eu trouxe? E juro, se eu for criticada por pessoas, eu mantenho essa posição porque foi muito divertido extrair esse tipo de detalhamento, tá? Então, qual que foi o primeiro problema que eu me deparei? Ora essa, quando eu coloco isso daqui, esse trilho não tem uma configuração dele, né? Então, eu não posso, por exemplo, deixar ele mais grosso ou mais fino, né? Eu não posso mudar o perfil dele. Só que, olhando aqui, né, várias coisas, eu tenho, por exemplo, o quê? Eu tenho outros utensílios, que são outros equipamentos e acessórios, que aí eu poderia muito bem pensar em utilizar eles. Como assim, Bela? Seguinte, a gente tem o trilho, né? Mas o trilho não me agradou e eu não tenho a configuração do trilho. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho o trilho, eu também tenho uma configuração chamada quebra-sol. Beleza. Se eu colocar o quebra-sol, ele a princípio não faz muito sentido, né? Se eu vier aqui na configuração dele, ele fica meio que para os dois lados, sabe? Fica uma coisa meio assim. Só que qual que é a questão? Qual que é a grande sacada do pulo do gato aqui? É a gente ir pro extremo do quebra-sol pra gente conseguir o que a gente quer. Como assim? Se eu colocar um quebra-sol de correr, ele me traz um trilho melhor. Tá vendo que ele me traz um trilho bem mais bonitinho? Ele me traz um trilho realmente bem mais agradável? Vocês estão vendo isso daqui? Bela, mas isso aqui não é o trilho de uma parede de celeiro, né? Sim, mas eis a questão. A gente pode mudar o perfil. Então, a gente consegue, ao mesmo tempo que eu posso colocar o painel para um lado só, né? Consigo selecionar aqui que eu quero só um painel. Então, aqui eu já começo a perceber que eu posso deixar a minha porta, tá vendo? Ela já fica bem mais bonitinha. E é tudo uma questão da gente selecionar, por exemplo, o lado que a gente quer fazer as coisas, né? Então, eu posso colocar o lado de correr para a direita. Eu já tenho aqui no meu trilho de celeiro. E aí, falta sumir com esse painel. Por quê? Porque esse painel, assim como qualquer folha de porta, a gente pode colocar como um estilo aberto, como personalizado. Só que qual que é a grande sacada? Se não tiver nenhum personalizado ali, fica vazio. Ele fica, né, ele some. Ele não é um elemento que ele fica visível pra gente. Nem em planta, nem em elevação, nem de nada. Então, quando eu venho aqui, eu já tenho, então, como o trilho melhor resolvido. Mas, Bela, como assim que a gente consegue pegar e colocar outras coisas? A gente consegue, por exemplo, mudar para um tipo de moldura de montante, que ela é assim, ó, bonitinha. E a gente também pode, por exemplo, vir aqui e configurar toda essa parte. Então, eu consigo, por exemplo, configurar, vamos lá, guarnição, moldura, trilho. Eu consigo colocar um trilho bonitinho aqui, por exemplo, preto. E eu também consigo configurar ali os tipos, né? Então, eu posso, por exemplo, colocar uma cobertura na lata, sem cobertura. Eu posso colocar um trilho bonitinho. E, além do mais, eu consigo, né, colocar aqui uma dimensão de trilho mais parecida com o que eu quero. Ó, ele já ficou com uma carinha bem mais parecida de trilha que a gente gostaria, não é mesmo? Então, isso aqui já resolve boa parte dos nossos problemas, porque a gente começa a ficar com esse trilho bem similar ao que a gente gostaria que ele aparentasse, pelo menos. E aí a gente consegue, por exemplo, a altura automática da veneziana. Não, eu quero pegar e eu quero considerar outra altura. Então, eu consigo abaixar para ela ficar mais próxima da porta. Então, eu consigo colocar isso aqui. Ah, eu consigo fazer mais o quê? Ora essa. Eu consigo também, além de controlar essa altura, que eu acho que agora ficou muito para baixo, mas a gente consegue, por exemplo, colocar um 2,80, 2,8, para ele ficar bem grudadinho, né? Não sei se ele ficaria tão grudadinho assim, mas pensando bem, acho que eu vou colocar um 2,9. Tudo isso vai baixar 1 centímetro. O que mais que a gente consegue fazer? A gente também consegue configurar toda uma questão, como que a gente vai visualizar a porta dentro do corte, né? Então, eu posso, por exemplo, configurar uma dimensão. Eu vou criar um corte aqui.
E vou olhar para onde está meu painel, né? Obviamente. E a gente vai abrir aqui o corte. Beleza. Aí no corte, eu vejo que é o seguinte, olha, minha porta tá aqui e o meu trilho deveria estar um pouco mais para cá, né? Se a gente for um pouquinho mais a fundo nessa configuração desse trilho, desse quebra-sol específico, bem específico, a gente tem uma questão de espessura do painel. E a gente pode começar aí, por exemplo, colocando ela como 2. Olha o que vai acontecer. O meu painel, né, esse trilho, vai ficar mais próximo da onde está aí a parede. Então a gente pode vir aqui e ajustando, né, manualmente, posso colocar só 1,9, 1,8, até a gente acertar esse trilho bem próximozinho da onde ele normalmente teria que ficar aqui na parede. Prontinho. Uma vez que a gente já faça isso, a gente já tem a representação correta do que a gente precisa colocar. Aí sim. Agora, Bela, e aí? O que a gente faz agora que a gente já tem, né, uma parte do problema resolvido? A gente já tem, por exemplo, o trilho, né? A gente já tem aqui bonitinho o trilho aqui representado. A gente pode editar um pouco mais as configurações e a gente pode fazer a configuração agora. Agora, eu tenho que ter as roldanas, né? Mas eu não tenho roldana. Eu não tenho nenhuma configuração de roldana para que eu possa, né, colocar aqui. Qual que é uma solução? Aí eu vou falar, gente, eu vou falar que eu não sei de onde me veio essa ideia, mas qual que é o único elemento? Quais são os problemas da roldana? Vamos pensar. A roldana, ela tem que acompanhar a folha da porta, tá? Ela não pode ser um acessório à parte. Para ela ser automático, para a gente conseguir fazer isso daqui e a roldana junto, eu preciso que seja um acessório da própria folha. Por quê? Porque é só a folha que movimenta, né? Se a gente for ver aqui, desse lado, só a folha movimenta. Então, ó, só a folha que movimenta. Aqui o trilho continua normalzíssimo, só que a folha que tem que movimentar. Ou seja, tem que ser um acessório da folha. Se eu entro aqui nas definições dessa folha, né? O que eu tenho que configurar? O que eu posso configurar nela? Eu vou entrar aqui no tipo de folha, né? Eu posso configurar a folha da porta, só que a folha da porta, ela ocupa um certo espaço de folha da porta, ou seja, eu não consigo modelar uma coisa para cima desse trilho, porque aí ele vai ser comprimido, né? Então a gente tem que entender que esse espaço que a gente vê, esse espaço dessa folha da porta aqui, é o espaço que a gente tem para a gente trabalhar qualquer personalização de folha de porta, igual eu já falei na minha aula de folha de porta. Inclusive, vou deixar o tagzinho ali em cima para vocês verem como que vocês podem fazer uma folha de porta personalizada. Porque a folha de porta ela tem uma certa área, então a gente não consegue alterar as coisas dentro dela de uma forma tão fácil assim, né? Para ela ficar para fora. Só que, eis a questão, a gente tem um certo item aqui que se chama maçaneta. E se caso vocês já acompanharam a minha aula também de personalização de maçanetas ou de puxadores e tudo mais, o que é isso daqui? Isso daqui você também pode personalizar. Então eu posso criar uma maçaneta que ela seja personalizada de certa forma, que ela tenha o tamanho aí bonitinho, certinho, que eu preciso para minha roldana. Por quê? Porque a maçaneta acompanha a parte da folha de porta. Então, quais foram as questões? Aqui eu já deixei modeladinha, né? Uma maçanetazinha, uma roldaninha, obviamente que de forma representativa, porque lá a gente não vai ter o detalhamento ultra, mega, super fodão aqui nesse caso. E quais são os pontos da maçaneta, né? Quando a gente já fala da maçaneta em si. Quando eu entro aqui na minha folha de porta, se eu coloco qualquer maçaneta, se eu pego aqui esse aqui, Ctrl T e habilito uma maçaneta. Só habilita aqui uma maçaneta. Vamos entender o que acontece. A maçaneta, ela fica aqui, ó, alocada bem com a face da folha da porta. Então, se eu quiser que a minha roldana fique bem com a face da folha da porta, eu preciso colocar aí algo que vai surgir da folha da porta para fora, tá? Ele do tipo vai ficar diferente. E segundo ponto, a maçaneta, a gente não tem uma configuração de tamanho da maçaneta. A gente não pode mudar o tamanho dessa maçaneta em si. Então, eu consigo mudar a posição dela, mas eu não consigo mudar o tamanho. Ou seja, eu precisava fazer aí uma maçaneta, que fosse uma roldana, só que do tamanho certinho que eu preciso da folha da porta. Então, aqui, se eu entro na configuração da porta, entro aqui na folha, melhor, no tamanho dela, né? Aqui. Tamanho do vão é 90 por 2,10. E a gente pode tirar aqui de tamanho da folha da porta
90 por 2,10. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, eu já deixei pronto, obviamente que eu não vou pegar e modelar isso aqui de novo. Vou colocar ela no cantinho. Deixei pronto aqui com uma modelagem de laje, juro, nada diferente, tá vendo? Isso aqui é uma laje redonda, uma laje quadradinha, com espessuras diferentes. Então, com uma espessura aqui que ela é um pouquinho maior, que ela é 1 centímetro, e essa daqui com meio centímetro no caso, tá bom? E aí, o que eu fiz? Eu peguei aqui uma laje representativa, obviamente, porque essa daqui a gente não vai entrar muito em detalhes. Modelei, fiz o tamanho da minha folha de porta, que 90 por 2,10. Eu aloquei essas roldaninhas aqui, no caso, aonde eu bem queria. Então, vou vir aqui, colocar para cá. Colocar aqui, sei lá, 15 centímetros. E aí eu vou vir criar uma cópia do outro lado. Então, eu estou utilizando aí um mini desenho de folha de porta para ele ser representativo. Tá, já encurtando aqui os caminhos para vocês, porque obviamente deve ser um próximo problema. Mas a maçaneta, quando a gente define o tamanho da porta, né, quando a gente define a posição dessa maçaneta em si, repare que aqui, por exemplo, eu tenho essa porta. Eu tenho aqui um eixo que ele vai me definir, por exemplo, um tamanho, 1 metro. Quando eu abro o Ctrl T, na configuração isso aqui vai estar como 1 metro. Só que já vou dando aí o pulo do gato, né? Essa altura, ela é relacionada, quando a gente fala de uma maçaneta personalizada, ela é relacionada com o ponto mais baixo da modelagem da maçaneta. Como assim, Bela? Se eu for aqui na minha planta e eu pegar esse sistema aqui como um todo, como uma maçaneta, como maçanetas, que elas são, onde que vai estar a altura dela? Ela vai estar do ponto mais baixo até aqui, 2 e 3, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todo esse sistema, a gente vai salvar como uma maçaneta personalizada. Então, bibliotecas e objetos, salvar a seleção como maçaneta. E eu vou colocar, obviamente, que eu tenho aqui minha maçaneta de trilho, né? Maçaneta, o trilho. Mas eu vou colocar aqui roldanas celeiro. Definição de roldanas celeiras está disponível para você. E o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e a gente vai atribuir, então, essa maçaneta personalizada. Então, aqui, personalizado, venho e coloco roldana celeiro. E aí, vocês já vão ver que a maçaneta já vai estar aqui. E repare de novo a linha do eixo, né? Aqui a linha do eixo da nossa maçaneta, da posição vertical dela, tá embaixo, igual eu falei que ia ficar, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa altura dessa maçaneta na medida que a gente mediu ali na planta, que é 2 e 3. E a posição vertical, né? Essa posição aí, essa posição horizontal, ela é desse ponto até aqui, no caso que tá dando 10 centímetros. Então, a gente vai vir aqui no 3D de novo. E vamos colocar aí 10 centímetros. E aí, vocês vão falar assim, mas Bela, isso daqui tá bonitinho, mas será que mexe? Será que mexe, minha gente? Será que mexe? Ai, meu Deus do céu. Então, vocês estão percebendo que é possível vocês abstraírem num nível que dá pra fazer um negócio? Tipo, só isso? Basicamente, aqui como que eu posso falar? É a forma mais simples de você fazer uma porta-celeiro dentro do ArchiCAD de forma 100% nativa. Vocês podem perceber que muitas vezes quando a gente fala de uma porta-celeiro ali automatizado e tudo mais, obviamente que a gente tem que ir para um lado de EDL, a gente tem que ir para uma questão de paramoa, a gente tem que realmente trazer um pouco dessas linguagens aí paralelas para que a gente possa modelar coisas um pouco mais avançadas, né? E colocar outras formas e outras parametrias dentro do ArchiCAD. Isso seria o mundo ideal? Sim, seria o mundo ideal. Mas, como a gente sabe que esse tipo de conhecimento às vezes é muito nichado, né? Tem poucas pessoas falando sobre isso, igual o Rubem Milo e tudo mais, ensinando essas coisas pra galera. Então, o que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode utilizar a própria biblioteca para a gente poder construir uma coisa como essa, entendeu? É uma forma diferente de visualizar, não está errado, mas é realmente para a gente conseguir aí um pouco de diversificação das mesmas formas.
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa mini aula. É um pouco diferente, um pouco abstrato. Por quê? Para provar para vocês que sim, existe 40 formas de fazer a mesma coisa dentro do arcade. A única questão é que a gente tem que construir o nosso repertório para a gente conseguir aí abranger mais e mais formas de fazer. É exatamente para isso que servem essas mini aulas e é exatamente para isso que eu tô aqui para ensinar vocês. Então, se você curtiu esse conteúdo, já deixa seu like e já compartilha ele com todo mundo que você sabe que tá precisando aí aprender a fazer outras formas de partilheiro ou realmente outras intervenções relacionadas aí à projetos de interiores, tá bom? Então é isso, galera. Se você tiver qualquer dúvida, comentário, cartinha de amor ou realmente qualquer coisa que você queira conversar comigo e com a minha equipe, pode soltar a verba aqui nos comentários. E, obviamente, não esqueça de acompanhar aí o grupo de aulas e o grupo de aulões e mini aulas, que a gente avisa quando tá tudo isso daqui ao vivo para vocês verem as gravações, tá bom? Aqui também tá o link na descrição. Então é isso, pessoal. Vejo você na nossa próxima mini aula.